Antes de iniciar, eu gostaria de explicar mais ou menos a dinâmica, como é que nós vamos, como é que vai ser coordenada essa sessão. Como nós temos 8 palestrantes, sendo que um deles é vídeo, né, que nós vamos deixar por último, os 4 primeiros estão aqui, tá? Depois da apresentação deles, eu abro para as perguntas, uns 10 minutos, provavelmente 2 perguntas no máximo. Essa sessão está com muitos palestrantes, são 9, então a gente vai ter o tempo mais apertadinho. E aí eles saem, entram os próximos 4 e depois o vídeo e depois a gente segue com as perguntas finais, tá bom? Então eu acho que já podemos começar. Eu vou chamar Breno Alencar e Kiev Gama. Ele pode ir, Breno? A apresentação dele é sobre transparências e dados abertos do Recife, uma estratégia bem-sucedida de publicação. Só para lembrar, Breno, eu vou ter que dar uma de chata, então, quando estiver faltando 1 minuto, eu aviso, tá? Pessoal, boa tarde. Meu nome é Breno, fiz esse artigo junto com o Kiev. Sou da Emprel, empresa de informática da Prefeitura do Recife. Fui responsável pela publicação dos dados abertos da cidade do Recife e mestrando também na Universidade Federal de Pernambuco. E aí a gente começa com uma imagem aí da cidade do Recife, contando um pouco do Marco Zero, que foi o ponto inicial que a gente começou aí para abrir os dados abertos. Baseado fortemente na Lei de Acesso à Informação e também na Lei Municipal da cidade do Recife, que trata sobre a questão de transparência. E aí a gente entra um pouquinho no tópico que são dados abertos. Acho que é uma coisa que a gente massivamente tem que estar divulgando dentro das secretarias e dos órgãos da Prefeitura da cidade do Recife e outros órgãos também. Dados abertos são quando qualquer pessoa pode usá-lo, redistribuí-lo e reutilizá-lo no máximo exigência de acreditar sua autoria. E aí o Tim Berners-Lee propôs um esquema de avaliação em cima dessas bases, que vai de 1 a 5 estrelas para definir o nível de maturidade dos dados. Eu considero que 1 estrela aí, os arquivos em PDF, na minha visão, não é muito dados abertos, até os dados linkados com 5 estrelas. E aí uma das coisas que sempre perguntam quando a gente conta o case da cidade do Recife, esse Experience Report, por onde começar a abrir os dados, E a gente dá algumas sugestões baseado no que a gente já trabalhou, ou seja, convênio com as universidades, programa de incentivo, assimilar o que é o conceito de dados abertos. Isso aí é um trabalho constante, não só na abertura, mas diariamente no processo de abertura das bases. Definir qual é o propósito, quebrar as resistências, que é um dos grandes problemas dos dados abertos, e tentar envolver aí os órgãos e secretários e secretarias nesse processo. Alguns desafios que são correntes aí na publicação dos dados, a questão de capacitar a equipe, definir em que padrão você vai querer trabalhar de publicação, ter uma estrutura que suporte isso, a construção do portal, definir que ferramentas vão ser utilizadas, obter autorização, que é a parte mais complicada da publicação dos dados, e tratar os dados, até o lançamento do portal. Eu vou entrar um pouquinho no case de Recife, de abertura. A gente começou com de trás para frente, digamos assim. A gente tinha uma ideia de realizar um desafio. A gente tem um trabalho muito forte lá de inovação aberta e a gente queria que as pessoas propusessem solução para a cidade do Recife. E a gente lançou um desafio que ia acontecer durante a Campus Party, no período de julho, e a gente já estava praticamente em abril, e a gente teria que ter um portal pronto para lá. Então a gente tinha um deadline e a gente começou a trabalhar até chegar àquela data. Primeira coisa que a gente fez está relacionado ao convênio com a universidade, que já tem expertise lá de uma das professoras, Bernadette, com dados abertos, onde nos orientaram na questão da definição dos padrões e aí também no treinamento com as equipes. E um dos pontos fortes desse trabalho foi exatamente a pactuação desse projeto com o prefeito, o que garantiu não só os recursos financeiros, mas também prioridade no projeto. A definição do padrão, a gente definiu que trabalhar com os padrões de 3 estrelas,
aberto, compreensível para o marketing não proprietário. Alguns dos formatos que a gente publica, CSV, GeoJSON e JSON. Né? As escolhas das bases. Uma das principais dificuldades aí relacionadas, não só do portal da gente, mas dos outros, são a qualidade dos dados, a disponibilidade da informação, que nem sempre está em um outro local, está em diversos órgãos diferentes, em diversas empresas diferentes, o formato e a cultura do segredo, que a gente vê isso diariamente. Então, coisas que se deparam com quem vai publicar os dados, o que é que eu ganho e por que eu devo me expor. Né? Isso é o que a gente, independente de cidade, dos projetos que a gente trabalha, a gente sente isso. Algumas estratégias que a gente criou foi eleger as bases, que já são obrigatórias por lei. Então, vamos primeiro criar o portal e o que é que a gente já tem de base para publicar. Vamos publicar o que já é obrigatório, vamos publicar dados de receita e despesas, redes de ensino e o censo. Vamos procurar dados que não são sensíveis, dados que interessam a cidade publicar. Né? Então, roteiros de turismo lazer, ciclovias, prédios públicos, calendário de vacinação, entre outros. Eram dados que a gente não ia encontrar resistências. E vamos trabalhar os dados que a gente tem dificuldade de publicar. E aí a gente fez uma estratégia de chamar a controladoria, que deu todo o apoio, e todas as bases que tinham dificuldade de publicar, a gente deu e já era em nossa posse, porque a gente é a empresa responsável por manter esses dados. A gente escreveu para todos os secretários e definiu que eles precisavam explicar por que esses dados não seriam publicados. Se até aquela data não fosse dado algum motivo de sigilo, esse dado seria publicado. E como eles não ligaram para isso, muitos ligaram e não me permitiram, e muitos não ligaram, então a gente terminou publicando até os dados não sensíveis, os dados sensíveis, no caso. Né? Algumas dificuldades, dados que não estão em nossa posse, mudança de sistemas, autorização, dificuldade constante, mapear e a decisão que cabe exclusivamente no final a um gestor. Usamos ferramentas livres para a publicação de todas as nossas bases, portal de dados abertos, algumas visualizações que a gente permite, por exemplo, identificar que a questão de infrações de trânsito e a falta de respeito à faixa de pedestre na cidade do Recife pode estar relacionada à falta de multas. Breno? Tivemos pouco mais de 18 multas relacionadas à infração de não respeito à faixa de pedestre em um ano. Alguns acidentes na cidade do Recife, outras visualizações aí. Algumas iniciativas que a gente tem relacionadas a dados abertos, tratar problemas da cidade, utilizando o Hackathons é uma delas. Esse é o Hacker Cidadão que a gente faz já na sexta edição, criando soluções para a cidade do Recife. Alguns números aí, mais de 700 mil visualizações. Como resultado, a gente verifica que é um trabalho que a gente tem que realizar constantemente, onde os hackathons incentivam o uso de dados, as palestras nas universidades, e a gente vê num ano que a gente fez só no final do ano, teve um crescimento, no último ano que a gente fez no final, teve um pequeno decréscimo. Algumas soluções cívicas relacionadas que já estão publicadas na loja, criadas por cidadãos. Alguns reconhecimentos relacionados aos dados, algumas premiações que tivemos. E a conclusão que a gente define como sucesso o uso de padrões simples, ferramentas livres, dados menos sensíveis, a possibilidade de replicação por outras cidades e a continuidade dessas ações para estimular o uso pelo cidadão. Próximo passo eu vou pular, que já acabou meu tempo. Obrigado, pessoal.